Boa tarde, irmãos. Deus abençoe cada um em nome do Senhor Jesus. Estão alegres? Pode dizer amém? Graças a Deus, né? Não vamos esquecer de lembrar da nossa irmã Luísa Moreira. Ela está aqui no hospital e o seu quadro não é bom, né? E ela está mais de 83 anos. O irmão Maçonilho já está chegando aos seus 90 anos. E a irmã Simone me mandou uma mensagem que chamaram ela no hospital e até agora ela não me respondeu, né? Ela teve um princípio de AVC, caiu no pátio e depois ela foi só regredindo, né? E agora ela foi, já faz uma semana que está no hospital, mais de uma semana, e ela está na UTI, suspeita de uma morte cerebral já. Mas ela está nas mãos de Deus. Ela não deixou para fazer sua decisão depois, né? Ela fez a sua decisão há muitos anos. Ela é uma bem-aventurada. Nós vamos ler na carta de Judas, só tem um capítulo, 1, a partir do versículo 3. Deus abençoe a todos, né, que estão aqui. Deus abençoe também vocês que estão nos acompanhando através da internet, né? Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Vamos a Apocalipse, o próximo livro, né? Capítulo 10, versículo 8 ao 11. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhes: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importas que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Querido e amado Pai, nós esperamos do Senhor para que o Senhor fale através dessa palavra em nossos corações e abençoa cada filho que está presente, cada filha. Abençoa também teus filhos e filhas através da internet. Dê a tua bênção. E venha, Senhor, nós convidamos o grande Espírito Santo. Venha em nossos corações, porque a tua missão nesse dia é converter os corações. E só a tua palavra, Senhor, que é um martelo para arrebentar a rocha, o coração duro. E o Senhor falar conosco e tomar esse pouco de pó nas tuas mãos e usar como o Senhor queira usar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Nós vivemos dentro da escritura do dia, né? Porque há uma escritura
Todo tempo houve uma escritura para o seu tempo, né? Paulo viveu dentro da escritura do seu dia, né? Ele mesmo citou a escritura do seu dia, né? Estava ali no profeta Isaías. E Deus sempre trabalhou com a chefia de um só homem, né? Mas você sabe que a igreja ela sempre foi rebelde à mensagem de uma só pessoa. A igreja sempre foi rebelde à chefia de um só homem, né? O profeta de Deus nos fala isto. Ele nos ensina. Ele nos ensina nos selos, ele nos ensina através das mensagens, depois dos selos, principalmente depois do selo, como ele fala conosco sobre a mensagem de uma só pessoa. Se você observar bem que depois de 63, depois que os selos foram pregados, ele sempre está batendo na tecla, né? Quando ele está falando sempre sobre o casamento, sobre a obediência da mulher ao marido, a sujeição, ele está se referindo entre Cristo e a sua igreja, né? Que ela não tem duas cabeças, ela tem uma cabeça só. E Deus nunca mudou. Eu me alegrei hoje pela manhã quando eu estava lendo os selos e me deparei com essas coisas. Que Deus nunca mudou o seu programa, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que se a igreja pudesse despertar no tempo que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo tão próximo do rapto. Só se você estiver tão longe da revelação do rapto. Mas se você estiver próximo da revelação do rapto, você vai ver os acontecimentos, a política, a religião, tudo isso aí são sinais. E quando Deus nos reúne para julgar-nos, porque isso é um tempo de julgamentos, o julgamento começa pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem? Porque Deus os chama para uma obediência. Quando Ele tirou Israel do Egito, Ele lhes deu a lei para que obedecesse a lei. E quando Ele nos traz a revelação dos selos, os selos é somente para a noiva. Porque você veja aqui que São Judas, aquele irmão de Jesus, ele diz que a fé que uma vez foi entregue aos santos, a fé não foi entregue aos impuros, não. A fé não foi entregue à igreja nécia. A fé foi entregue aos santos, a igreja prudente, a virgem prudente, essa fé foi entregue. Agora, não é qualquer fé, é uma fé de rapto. A voz não veio da terra, a voz vem do céu. João diz que a voz veio do céu, que falou com ele. Então, a chefia de um só homem, diz o profeta, a igreja nunca aceitou. A igreja sempre foi rebelde à chefia de uma só pessoa. Porque hoje nós temos a mensagem de um só homem. Nós temos a mensagem de Brana. Nos dias do irmão Brana era uma só pessoa no seu dia. Somente que hoje o irmão Brana já partiu, só deixou a mensagem. Nós temos a mensagem. Então, a mensagem, ela tem que realmente estar materializada, porque Deus não muda seu programa. Deus continua trabalhando através do homem. Ele continua trabalhando, é a sua ferramenta, é o seu instrumento, é o homem. Para isso ele fez ele do pó da terra. Então, quando se fala em terra, você também já vê terra em Apocalipse 10, 8. De 1 ao 11, você vê que ele está com um pé na terra e outro no mar, entre gente. Quer dizer, materializado. Deus se materializando novamente. Ele estava materializado em Jesus, mas ele materializou em sua igreja. No dia de Pentecoste, ele encarna novamente em sua igreja. Ele fala através dos apóstolos. É o mesmo Senhor. Ele estava em Elias, mas depois que Elias foi, ele estava trabalhando com Eliseu. E Eliseu é um tipo da noiva. Ele estava trabalhando em Brana.
Brana é o tipo de Eliezer. Brana é o tipo da noiva, é o tipo de Eliezer. O que vai buscar uma noiva, preparar uma noiva. Ele vai preparar uma noiva para o filho do seu Senhor. Então nós temos que ver que os tipos não falham. Agora, João é o tipo da igreja, é o tipo da noiva, é o representante. É o representante. Agora, quando João está em Apocalipse, João é apenas o símbolo. Porque Apocalipse é um livro de símbolo, livrinho é símbolo, mar é símbolo, terra. Tudo que você vê ali, dragão, tudo é símbolo. Os cavalos, tudo são símbolos. Agora tinha que ter um profeta para poder revelar esses símbolos para nós. Quando nós vemos o cavalo branco, o cavalo vermelho, preto, as três cores se misturando. E aí aparece o cavalo amarelo, porque branco, vermelho e preto traz o amarelo, a cor da morte. Então tudo aquilo ali foram símbolos, e são símbolo. Agora Deus, na verdade, durante 40 anos depois da partida do irmão Branham, ele estava procurando um homem. Ele estava procurando um homem para que ele pudesse voltar a falar, profetizar outra vez, para cumprir aquela outra parte de Apocalipse 10, 8 a 11. Aí ele procurava um homem, porque ele sempre procurou. O que eu estou dizendo a vocês é a mensagem do irmão Branham. No quarto selo, o profeta diz, no 138, Deus sempre trata com um indivíduo. Dois homens têm duas ideias. Estava pensando nos dias de Jeremias, tinha Ananias, e tinha também os discípulos de Ananias. E Jeremias trouxe uma profecia, e Ananias também trouxe. Só que eles eram duas cabeças têm duas ideias diferentes, Deus não trabalha com duas. Você pode notar que Jeremias disse que Israel, Judá, ia para o cativeiro e ficar no cativeiro 70 anos. E vem lá Ananias e disse que o Senhor tinha falado para ele que, na verdade, Israel ia para o cativeiro, era uma verdade. Mas que ia ficar 2 anos, era uma inverdade. Dois homens, duas ideias diferentes. Nós encontramos Moisés, que tirou o povo de Israel do Egito, levando a terra prometida. No meio do caminho estava Balaão, outro profeta, também era profeta. Você pode ver o homem de olhos abertos, o homem que Deus falava com ele. Deus falou com ele. Ele não escutou a Deus, e Deus fez com a mula também falasse com ele. Então, só que Balaão não trazia a mesma mensagem de Moisés. Ambos eram profetas, mas não tinha a mesma mensagem. Não tinha a mesma mensagem. Nos dias do irmão Branham, tinha muitos pregadores, tinha muitos que escreveram sobre o Apocalipse, que deram estudos sobre o Apocalipse, mas quando o irmão Branham trouxe a revelação dos 7 selos, não bateu com aquilo que ele tinha lido, com aquilo que os pregadores tinham pregado. Ellen White, Rússio e muitos outros pregadores e escritores que escreveram sobre o Apocalipse. Ele disse, eu li vários livros deles. Só que quando a luz desceu da revelação, não batia. Porque Deus trata só com um. O profeta diz que o demais disso é confusão. Aí é Babilônia. As denominações, hoje eles têm um homem, mas tem uma denominação, tem um grupo de homem, para dizer o que aquele homem tem que fazer. Por isso é uma denominação, é uma confusão, é Babilônia. Mas nós também cremos na mensagem de uma só pessoa, mas existe por trás um grupo de homens para dizer o que aquele homem tem que fazer. Não é assim? Então Deus está procurando um homem completamente rendido a Ele. Ele encontrou Branham, ele encontrou William Branham, desde o ventre de sua mãe. Deus preparou aquele homem desde o ventre.
Agora vocês têm que saber uma coisa, que o William Branham, ele já partiu. Só que a sua mensagem não. Sua mensagem ficou conosco. Mas durante 40 anos, ela foi cortada toda em pequenos pedaços. Igual fizeram com a Bíblia. Durante as 7 eras da igreja, a Bíblia foi cortada em pedaços. Um pedaço Jeová, um pedaço adventista, metodista, batista. Foram cortados em pedaços até que veio o profeta. Porque depois de Paulo nós ficamos quase 2000 anos sem profeta. Não havendo profecia, o povo se corrompe. E quando Deus nos envia um profeta, é num tempo de confusão que a igreja se encontra, que a nação se encontra, que o mundo se encontra. E ele trouxe o que nós estávamos buscando, o que os profetas e justos desejaram ver. Era o dia de William Branham. Aquilo que Jesus fala ali, ele está falando para ele, mas a segunda vinda foi mais gloriosa do que a primeira, porque na segunda vinda está o rapto, na primeira não está o rapto. Está o rapto dos santos do Antigo Testamento. Mas nesta segunda vinda está a revelação dos selos. Na primeira vinda, ele mostrou 6 selos, ele não mostrou o 7º selo. Mateus 24, 36. Então nós vivemos num tempo tão glorioso, tão maravilhoso, o tempo que nós estamos vivendo hoje. Na mensagem Espírito de Verdade, 25, ele disse: e um dos grandes problemas para Deus, ao longo dos anos, como relata a história da igreja, é encontrar alguém que ele possa tomar completamente em seu controle, alguém de sua confiança. Agora, ele não podia dar o selo para qualquer um. Depois de revelado, ali na montanha, vindo com 7 anjos da eternidade, ficaram gravados em fitas. Pegaram as fitas, colocaram em livros, mas não sabiam o que eles estavam colocando em livro, não sabiam o que estavam traduzindo. Foi para o mundo todo, um esperando que ele voltasse num cavalo branco, outro esperando que ele voltasse e desse uma volta ao mundo num avião, que era do vice-presidente dos Estados Unidos, os irmãos Evans, e outros dizendo que o novo nome era para o batismo, era para a cura, era para expulsar demônio. Cada um tinha uma ideia diferente. O Congo tinha uma ideia diferente da Índia. Os Estados Unidos tinham uma ideia diferente de Porto Rico. E assim sucessivamente, até que chegamos no ano 2000. Deus volta a falar novamente conosco, através dos selos revelados. Deus novamente volta a falar, que ouvi uma voz do céu, a mesma voz, outra vez, toma o livrinho da mão do anjo. Aquele anjo diz, toma da mão daquele anjo que está com um pé na terra e outro no mar. E o anjo, quando deu o livrinho, disse, agora é para comer. Ele é doce, também é amargo, o mesmo livro, o mesmo pão, ele é doce, ele é amargo. É o mesmo. Você come, é doce. Você come de novo, é amargo. E é para você comer. Há aqueles momentos que é doce das nossas vidas. Aqueles momentos que são amargos. Aqueles momentos de decisão que você tem que tomar. Ao lado da palavra. Não decisões precipitadas, mas ao lado da palavra de Deus. E então, nós tivemos que tomar uma decisão. Cada um de nós teve que tomar uma decisão. Tivemos que deixar os grupos que nós estávamos seguindo, porque não estavam corretos. Cada um ia em suas direções. Era uma mistura de pentecostalismo com essa mensagem, era uma mescla. Então o profeta disse, ele só precisa de um homem. Ele sempre usou um homem de cada vez, estudamos isso nas últimas noites. Um homem, não um grupo. Ele só quer um,
é tudo o que precisa, porque dois homens teriam duas ideias diferentes. Ele faz apenas um homem, representa-se através dessa pessoa. Ele nunca fez diferente, estão vendo? Tínhamos que abrir o nosso coração para ver essas coisas. Ele não usa um grupo de homens, ele sai. Quando se denominou, a mensagem começou a se denominar, ele saiu. Ele saiu e aí Deus começou a falar. Porque ele não podia falar essas coisas no meio do grupo. Não, ele não podia, porque passos da mesma plumagem voam junto. Ele não podia falar essas coisas no meio desses grupos. Ele tinha que tratar com um. Como tratou com Moisés na sarça, com Samuel lá no templo. Ele trata com Saulo na estrada de Damasco. Ele trata com uma pessoa. Ele confia a essa pessoa o seu segredo. Veja só, é uma responsabilidade, porque é uma mensagem que te dá fé para você ser transformado, ser mudado. É a mensagem de fé de rapto. Ele não podia confiar essa mensagem para um grupo organizado da mensagem no Brasil, nem no Congo. Não. Ele tinha que confiar essa mensagem a uma só pessoa. Agora vemos quarto selo. Espírito de verdade, 25, 26. Agora, ele tem uma pessoa, hoje. E essa pessoa é aquela da qual acabamos de ler, o Espírito Santo. Às vezes você fica pensando num homem de carne. É o Espírito Santo usando um homem de carne. Ele tem a pessoa, o Espírito Santo, usando. Ah, mas ele também me usa. Não, ele não usa duas cabeças. Não. Você tem que estar na chefia de uma só pessoa. Senão você é a noiva de Acabe. Você é Jezabel. Você é a Jezabel. Você sabe que a Jezabel, ela que mandava no Acabe. Ela que dizia para Acabe o que é que tinha que fazer. Tinha que cortar a cabeça de Elias, que aqueles profetas tinham que fazer. É assim que Jezabel fazia, porque ela não aceitava a chefia de uma só pessoa, de um só homem. A igreja, diz o profeta, também não aceita. É aquela mulher que está acima do marido, ela quer falar mais alto. Ela não quer se colocar no seu lugar. Você tem pouca chance de arrebatamento. Pouca chance de arrebatamento. Você não é sujeita. Você tem que ser submissa. Então, se não é para ser submissa, então não casa. Submisso. Quarto selo 276, notou que o cavaleiro é ele, e ele tinha na mão dele, o homem, né, o falso profeta, mas sua noiva é chamada a igreja. Ela, Jezabel, Acabe, Jezabel, ora, é simplesmente perfeito, está vendo? Está vendo 277, filhas são, ela também, mas nunca recebem a chefia de um só homem. Elas nunca recebem a chefia. Quando se trata da mensagem de uma só pessoa, é só a esposa. Veja só que a Rebeca foi sujeita àquele servo. Porque a Rebeca não sabia o caminho. Ela não conhecia o rapaz, ela não conhecia a mensagem, só ele conhecia. Nem os que iam com ele, nem aqueles 10 varões que iam com Eliezer.
Ela não estava sujeita aos 10 varões. Os 10 varões estavam sujeitos a Eliezer, o tipo do mensageiro do entardecer. O profeta prega a mensagem, o mensageiro do entardecer. E quando perguntaram, você vai? Ela disse, eu irei. Então, no momento que ele disse, vamos, Labão disse, não, fica mais um tempo aí. O pai da moça disse, também fica mais um tempo. Os parentes, ela disse, não, eu irei. E ele disse, não, nós temos que ir. Ele está esperando. Porque Eliezer estava obedecendo ordem. Eliezer não era o tipo, ele não era a esposa, nem representava a esposa. Ele era o tipo do mensageiro desse dia, que saiu para buscar uma esposa para o filho do seu senhor. Agora veja como ela era tão sujeita. Nunca viu homem na sua vida. E ele tinha um ministério. Ele ia com 10 varões. Olha, 10. Apocalipse 10. Olha o ministério. Ele estava com 10 varões, 10 camelos. Ele não foi sozinho, 10 soldados armados junto com ele. Eles estavam armados, eles tinham que enfrentar reinos, tinham que enfrentar feras, as feras, os ladrões do deserto. E Eliezer era um gentio. Ele nasceu em Damasco, na Síria. Ele orou. Tudo que nós vamos fazer, oramos primeiro. Não é você orar e já levantar e dizer, eu vou fazer. Não, você ora, espera em Deus. Vê se Deus vai dar o sim, vai levantar a bandeira vermelha ou a bandeira verde ou amarela. Veja que luz vai acender. E ele tinha certeza, porque ele fez um voto a Deus. Ele não orou em voz alta. Não. E quando ele viu o sinal, que ela deu água para os seus camelos, para os seus servos, ele disse, é essa aí. Porque quando você ora em voz alta, o diabo escuta. Você tenta fazer algum plano, alguma viagem, ele vai na frente tentar atrapalhar. Porque ele escutou você falando. Você disse, eu vou fazer isso, aquilo outro. Ele está do seu lado. Às vezes você pensa, né? O diabo do meu lado, sim. Até do lado da sua cama ali, quando está dormindo, ele está ali. Traz pesadelo, traz sonhos, traz maus pensamentos. Ele está no ônibus, está no trem. Né? Tem gente que pensa, não, o diabo não está comigo. Não, Deus te selou por dentro. O diabo está selado por fora, mas ele não deixa de dar umas batidas por fora. Vai ver se você está firme mesmo. Né? Porque ele é o tentador, ele é o acusador dos irmãos. Ele é o acusador. Então, elas nunca aceitaram a chefia de um só homem. Agora, Rebeca, sim. Ela aceitou a chefia. Porque ela ia casar. Ela ia ser a mãe de nações. Ela era a mulher revelada. É como o casamento, é aquela mulher revelada, é aquele homem revelado. A mensagem revelada. Nada vai te balançar. Você sabe que essa mensagem de uma só pessoa? Desde o céu, quando houve a primeira batalha lá, você sabe que Lúcifer esteve no céu. Conhece o céu. Um querubim ungido. Não é qualquer querubim, é ungido. Ele foi sempre contra a mensagem de uma só pessoa.
O irmão Brana disse que não só ele, mas todo o inferno é contra a mensagem de uma só pessoa. A mensagem de uma só pessoa. A primeira coisa no céu foi uma batalha. Lúcifer foi expulso e veio para a terra. Depois ele poluiu o Éden. Continuou poluindo desde então. E agora da batalha no céu está chegando a batalha na terra. Ele foi contra a mensagem de uma só pessoa no céu e agora na terra. Ele sempre batalhou contra essa mensagem de uma só pessoa, de um só homem. E Deus nunca trabalhou diferente. Ele trabalhou sempre com um. Isso é a mensagem do profeta, isso é os selos. Agora, e é para terminar na terra, no tempo do fim, numa batalha chamada Armagedon. Tem o Armagedon natural e também temos o Armagedon espiritual. O Armagedon natural é a Terceira Guerra Mundial. E o espiritual é hoje. É a maior batalha jamais pelejada. Agora, qualquer um sabe disso. A batalha começou no céu, santa, e assim eles o expulsaram. Miguel e seus anjos o derrotaram, foi expulso. E quando o fizeram, caiu exatamente no Éden. E aqui começou a batalha aqui embaixo. Quando expulsaram, ele caiu no Éden, onde Deus tinha colocado o primeiro casal, onde a sua criação estava. Ele caiu ali, poluiu tudo. Onde ele cai, polui tudo. Então, desde a eternidade, ele foi contra a mensagem de uma só pessoa. Na mensagem, quem dizeis ser esse, 128, eu estou lendo aqui algo que nós já estamos familiarizados, né? Mas, às vezes, a gente esquece algumas coisas, né? Agora, a questão se levanta lá no deserto. Aqui é onde isso traz, vejam. Agora, quero que observe, meus irmãos. Agora, lembre-se, essas pessoas desfrutaram daquelas bênçãos. Elas desfrutaram da pregação desse profeta, este ungido. Elas creram nele, elas o seguiram, mas levantou-se um no deserto, um chamado Datã e um chamado Corá, duas cabeças. E eles disseram, isso tem de ser ocupação de um só homem. Moisés pensa que ele é o único que Deus chamou. Olha a contenda. Olha, aquilo que aconteceu no céu estava acontecendo na terra. Tem acontecido hoje aqui. Aconteceu nos dias do irmão Brana. Agora, eu não vou parar para ouvir rebelde. Porque Lúcifer foi rebelde, Datã foi rebelde, Balaão foi rebelde. Porque Balaão veio trazendo uma mensagem contrária de Moisés. E veja só, como Jesus disse, é tão parecido que fosse... os espíritos é tão parecido, se possível fosse, enganaria até o escolhido. A coisa muito parecida. Aquela mensagem de um só homem, 129. Eles não a queriam. Não, eles não a queriam. E Deus nunca lidou senão com um homem de cada vez. É sempre a mensagem de um só homem. Quando foi que ele lidou com o povo e não com apenas uma pessoa? É um indivíduo, não um grupo. Gente, eu sei, eu creio que existem irmãos no nosso meio que sabem a responsabilidade que a gente tem. Eu não sei se a minha família sabe, entende da responsabilidade do ministério. Se vocês soubessem da responsabilidade de trazer uma mensagem nesse calibre, eu creio há muita gente orando. Orando. Não é dando dinheiro. Dinheiro não resolve o problema. Tem família que tem dinheiro, mas não tem paz, não tem união, não tem amor. Não se importa se amanhã ou depois acontece desgraça na família. Mas
há irmãos que dizem, irmãs, pastor, eu estou orando, levanto de madrugada para orar pelo seu ministério, orar pelo pastor Osmar, orar por todos que estão levando essa mensagem, porque eles tiveram uma revelação dessa mensagem e sabem que não é fácil você trazer essa mensagem. Você pensa que é fácil representar o presidente da República fora do país, na crise que essa nação está? Não. Você pensa que é fácil ser ministro nesse governo? Não é fácil, não. Ser embaixador também não é fácil. E ser embaixador de Apocalipse 10, 8 a 11, não é fácil. E nós estamos aqui no Brasil, aqui no Sul, aqui, defendendo a mensagem de uma só pessoa, que é a revelação dos 7 selos. A mensagem de uma só pessoa é a revelação dos 7 selos. E, às vezes, as pessoas eles levam as coisas assim meio na brincadeira, parece, diz as coisas sem pensarem. As pessoas dizem as coisas sem pensarem. O pastor só vive viajando, o pastor só vive passeando. Você sabe que Deus fulmina famílias. Às vezes tem família que Deus já fulminou só por pensar e dizer, o pastor só vive viajando. Eu conheço uma família que Deus fulminou. Que quando uma pessoa volta para a primeira e segunda etapa, volta para a perdição, para a virginéssia. Os maus pensamentos. Então ele disse, aquela mensagem de um só homem, eles não a queriam. Não, eles não a queriam e Deus nunca lidou senão com um homem de cada vez. É sempre a mensagem de um só homem. Então a gente ensina os filhos a respeitar o ministério. Ensina a família, ensina a igreja a respeitar o ministério. Não é somente esse aqui. Os outros ministérios você tem que respeitar também. Se eles estão aí, foi Deus que deixou crescer. Ele não disse, na parábola do joio e do trigo, deixar eles crescer? Quer que arranquemos? Não, vai prejudicar a plantação de trigo. Deixa crescer junto. O Senhor proibiu. E depois o Senhor derrama a sua chuva sobre eles, faz eles crescerem, produzirem, se regozijarem. É Deus que faz isso. Então tem que haver o temor. Como São Paulo fala dos frutos do Espírito, você também tem que produzir fruto do Espírito. Às vezes você se irrita dentro de casa, se irrita com os filhos, se irrita com a mulher, se irrita por qualquer coisa, peça a Deus para afastar esse espírito familiar. Isso já são espíritos familiares que acompanham a família para a destruição. E o amor? O amor. Cadê o amor? Tem gente que diz, chega para mim e diz, pastor, fulano me fez assim, 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 mas eu perdoei. Eu não tenho mágoa. Eu perdoei. A irmã Jerusa me ligou para mim e disse, pastor, fizeram assim, assim, assim comigo, mas eu perdoei. Estou pronto para perdoar outra vez. Cristão tem que ser assim. Agora, cristão carrancudo, que não sabe perdoar, que céu vai ter? Não tem céu para gente assim. Você tem que aprender a perdoar. Agora, quando você sabe perdoar, você tem o Espírito Santo em você. Temos que aprender a entender as pessoas. Compreender, amolecer o coração de pedra. Deus só não matou Sara porque ela é um com Abraão.
Porque ela riu ali quando Deus deu a promessa. A coisa era séria. E ela riu dentro dela. Ela não riu alto, ela não chamou as irmãs para... tá, você viu o que ele falou? Não, ela riu lá dentro. Ela riu lá naquele lugarzinho lá que só o Senhor entra. Porque Sara riste. E o profeta diz, Deus ia matar ela. Só não matou porque ela era um com Abraão. Se Deus não matou muitas mulheres agora, porque ela é um com o marido. Porque se não é, já tinha morrido há muito tempo. Parece que não tem temor. Parece a mulher de João Wesley. A mulher de João Wesley ia a cavalo na frente da igreja, 5 horas da manhã. Quando ele estava pregando, abençoando o povo para ir para o serviço, ela estava lá a cavalo, gritando, vai sendo uma louca, dizendo, olha, ele não vive isso em casa, que ele prega, vocês não escutam ele. Chegou um ponto que João Wesley teve que dizer umas coisas que não deveria dizer. Mas ele disse, se o diabo tem uma irmã, eu sou cunhado dele. Ela não sabia travar a boca. Um homem que fazia mais de 4.000 quilômetros por ano, pregou mais de 4.000 sermões por aquelas montanhas, todos os dias, 5 horas da manhã, e ele não tinha toda a mensagem que nós temos. Era só a santificação por fé. Gente, a gente tem que pregar, custa o que custar. Se custar a família, vai ter que custar. Se custar o filho, filha, vai ter que custar. Você é responsável em cima desse púlpito. Todo pregador que está me ouvindo é responsável por dizer a verdade, pregar a verdade. Aí nós pregamos amor e não temos. O profeta disse, você pode ser batizado 50 vezes. Se esse coração não foi mudado, não adiantou nada. É simplesmente, entra pecador seco, sai molhado. É só um banho. Não é um batismo, não houve uma conversão. Agora eu vou ter que pregar para o povo aqui, poupar minha família? Nunca! Então, se o pregador tem que chamar atenção, ele tem que chamar atenção da igreja. Estamos no tempo de rapto. O mundo está chorando. Já está em 33 mil o número de mortos do terremoto na Turquia e na Síria. Mas 2 semanas atrás, executaram 24 cristãos em praça pública. Por que a mídia não mostra isto? É o país que mais persegue o evangelho. Como a Turquia, a Coreia do Norte, China. Não é de surpreender que o fim, logo, não vai ser 7,8, não. Vai ser muito mais na Califórnia. As pessoas eram inocentes. Tiraram mais crianças de dentro dos escombros do que adultos. Mas o povo era inocente. Mas é a igreja. É o juízo. 28 de fevereiro de 1963, ele desce com cabeleira branca, juiz de toda a terra. Com Deus não se brinca, o que o homem semear, ele vai colher. Eu estava escutando a reportagem de um irmão que recebeu lá do missionário na Turquia. Não, mas nós temos liberdade.
Liberdade entre aspas. A mensagem que nós estamos trazendo aqui, se o sistema mudar, vai custar a nossa vida. Aí vai mostrar quem é crente e quem não é. Porque agora só Deus conhece quem é. Agora nós temos carro, temos casa, temos comida, temos tudo. Recebemos a aposentadoria, recebemos o salário. Nada é controlado ainda. É um indivíduo, não é um grupo, diz o profeta. Você é responsável para com Deus, cada um de vocês. Você diz, eu creio nisto. O que você faz, você apenas acolhe isto. Você acolhe um pensamento. Você não está crendo coisa nenhuma. Tem gente que não crê coisa nenhuma. Eu já conheci gente dentro dessa mensagem que pulava, gritava, João, é isso, é aquilo. Mas só se escondia dentro de um paletó, se escondia atrás de uma capa de mensagem. Tem que nascer de novo. Tem que haver um novo nascimento. Onde nós temos que chegar e dizer, Senhor, me converte. Mas eu sou assim, eu não mudo. Senhor, me quebra aqui, me quebra. Quebra esse vaso. Mulher que grita com o marido, filho que sapateia, menina que grita com a mãe, rebelde, filhos rebeldes, que era terrível vivemos. Um dia você vai sentir falta dessa mãe. Um dia você vai sentir falta dessa avó. Um dia você vai sentir falta desse pai. Você vai sentir falta. Aí você vai dizer, ele era tão bom. Meu pai fazia assim. Minha mãe também era. Você tem que ver a qualidade da sua mãe hoje. A qualidade do seu pai é hoje. É hoje que você tem que ver essa qualidade. Hoje que você tem que abraçar ela te abraçar ele. E esse demônio, esse diabo familiar ir embora. Separando as famílias. Você já me conhece há muitos anos. Eu não troco essa palavra por nada. Nem por mulher, nem por filho, filha, mãe, irmão. Isso aqui vale mais do que ouro. O que é que a irmã Meda disse para o irmão Brana? Fosse para mim escolher entre você e Jesus, eu ficava com Jesus. No quinto selo ele fala isso. Quem você ama mais? Ele disse, Jesus. Jesus hoje é Brana. Esta mensagem. Porque Deus ele se agrada daquela mulher que se para na sua convicção, na mensagem do dia, aquele homem também que se para. Pai Celestial, nós te agradecemos nesta hora pela sua palavra. Te damos graça, Senhor, por tudo. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas e as nossas falhas. Nos ajuda, Senhor, nesse momento. Perdoa os teus filhos. Quebra os corações. Que ninguém venha à fila da ceia indignamente, para que não morra, físico e espiritual. Sei que o teu Espírito Santo está aqui. A coluna de fogo está aqui no nosso meio. Porque a mensagem do dia está aqui. Então tu estás aqui. Porque tu vela
por tua palavra para cumprir. Ó Deus, eu te agradeço. No sagrado nome do Senhor Jesus Cristo.